eleitos pelos próprios empregados. A CIPA também tem presidente e vice. O presidente da CIPA sai dos representantes da empresa. O vice-presidente da CIPA sai do representante dos empregados. Então, o presidente da CIPA faz parte daquele grupo que o empregador designou como seu representante. O vice sai daquele grupo que os empregados elegeram como seus representantes. O período de mandato, o tempo que o representante do empregado exercerá na CIPA é de 1 ano. O período de mandato é de 1 ano, permitida uma reeleição, com a ressalva feita ao suplente que não tenha participado de pelo menos metade das reuniões da CIPA, mas, em regra, permite-se uma reeleição. Então, o período de mandato é de 1 ano, permitindo-se uma reeleição. A pergunta que tem tido maior incidência no exame de ordem, quando se examina esse assunto, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é o assunto da garantia de emprego do cipeiro. O membro da CIPA possui garantia de emprego? Para responder essa pergunta, nós teríamos que examinar a Consolidação das Leis do Trabalho no seu artigo 165. E o artigo 165 da CLT diz que o titular de representação dos empregados na CIPA, veja o que eu disse, o titular de representação dos empregados na CIPA não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal aquela que não se funda em motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar. Ou seja, o membro da CIPA, desde que seja titular de representação dos empregados, não pode sofrer despedida arbitrária. O que você pode estar se questionando é: por que o legislador concedeu ao membro da CIPA uma garantia provisória de emprego? E a resposta é simples. Para que o membro da CIPA possa exercer a sua atividade de cipeiro, sem preocupação de eventuais represálias do seu empregador, ele precisa pelo menos ter o seu emprego garantido, porque senão ele vai ficar temeroso, ele vai ficar com medo de cutucar o empregador. Porque, de fato, se você for verificar reuniões periódicas da CIPA, você pode encontrar situações como essa. Os membros da CIPA discutindo, por exemplo, que o piso do setor de produção está gasto. Algum empregado pode eventualmente escorregar e sofrer um acidente, então precisamos trocar o piso. Ou lá, nos chuveiros, a água está saindo muito fria, então nós temos que trocar os chuveiros, porque alguém ainda vai acabar pegando uma pneumonia. A pintura, lá no almoxarifado, começou a descascar. Aquilo pode acabar soltando algum produto químico que possa gerar algum dano à saúde do trabalhador. Então nós precisamos pintar de novo aquele lugar. Ou seja, daqui a pouco a CIPA quer mexer na empresa inteira, com um bom objetivo, mas isso custa dinheiro. E pode ser que o patrão não goste muito dessa atitude. E aí, esse patrão pode dizer: esse cidadão está me dando dor de cabeça, eu vou cortar o mal pela raiz, vou demiti-lo. Se isso fosse possível, o membro da CIPA ficaria com receio de fazer todas essas observações que eu acabei de dizer. E aí a CIPA se esvaziaria no seu próprio objetivo. Então, para que esse membro da CIPA possa exercer a sua atividade, aquele mistério para o qual foi eleito, é necessário que pelo menos o seu emprego esteja garantido. Pois bem, dito isso,
surge uma dúvida. Então, todos os membros da CIPA possuem garantia de emprego? Já que todos estão dentro do mesmo espírito? Resposta: não. E não por uma razão muito óbvia. Eu disse a vocês que a CIPA é uma comissão paritária. Metade representa o empregador e foi designado pelo empregador. A outra metade representa os empregados e foi eleita pelos próprios empregados. É óbvio que aquela metade de cima, aquela que foi designada pelo empregador, não precisa ter garantia de emprego. E por que não precisa ter garantia de emprego? Ora, o empregador não irá perseguir aquele que ele próprio colocou como seu representante. Então, me parece correta a conclusão de que aqueles membros que representam o empregador na CIPA não precisam ter garantia de emprego. Já aqueles membros que representam os empregados na CIPA, esses sim, esses precisam ter garantia de emprego porque foram escolhidos pelos próprios empregados. Não quer dizer que o empregador tinha a intenção de colocá-lo como membro de CIPA, mas eles foram colocados não pelo empregador, mas pelos seus pares, pelos próprios empregados. Então, esse precisa da proteção. Então, me parece que o legislador da CLT andou bem ao excluir da garantia de emprego aquela metade da CIPA, 50% dos seus membros, que representam o empregador. Contudo, numa interpretação literal do artigo 165 da CLT, nós vamos chegar numa conclusão que é a seguinte: a metade de baixo, ou seja, aqueles que representam os empregados na CIPA, os que foram eleitos, nem todos têm garantia de emprego. E por que eu digo isso? Pela redação do artigo 165. Os titulares de representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária. Os titulares. E eu disse, na CIPA existem membros titulares e existem membros suplentes. Então quer dizer que, deixando de lado o representante do empregador na CIPA, porque esse não tem garantia de emprego e não precisa ter, partindo só para o representante dos empregados, aí me parece que nós caímos numa injustiça da lei. Qual injustiça? Excluir da garantia de emprego o suplente, que foi eleito também, mas como suplente. Então eu teria, dentre os eleitos, com garantia de emprego, só o titular. E por que o legislador da CLT fez isso? Por que ele não garantiu o emprego de todo mundo que foi eleito? A explicação é simples. O suplente somente irá exercer sua atividade na falta do titular. Então, é bem possível que o suplente acabe não exercendo qualquer atividade se não houver a falta do titular. Então, ele não vai aparecer tanto assim. Então, ele não precisa ter a garantia de emprego. Não me parece correto esse entendimento. E por que não é correto? Pode ser que o titular se ausente. Aliás, é bem possível que o membro eleito como titular na CIPA vá sair de férias. É um direito dele assegurado por lei. E quem vai ocupar o seu lugar durante as férias? Será o suplente. E aí nós cairíamos no mesmo problema que levou o legislador a garantir o emprego do membro eleito. O suplente, se não tiver o seu emprego garantido, terá receio de externar a sua posição. Terá receio de buscar de forma veemente a proteção dos seus pares. Terá receio de buscar as melhores condições de trabalho, evitando assim riscos de acidente. Então me parece que a opção feita pelo legislador da CLT não foi correta. Talvez a primeira opção tenha sido correta, quando excluiu da garantia de emprego os representantes da empresa. Mas deveria ter garantido o emprego de todos os representantes dos empregados, tanto titulares quanto suplentes, mas não fez. O artigo 165, repito, da CLT é claro.
Somente